paz do Senhor, irmãs. Me chamo Débora Barbosa e meu testemunho é de uma cura de epicondilite. Epicondilite é uma dor muito forte no braço. Então eu vivia com essas dores, indo para fisioterapias, tomando medicações. E um dia, no meu quarto, eu ministrei a cura. Eu pedi ao Senhor que me curasse dessa dor. E o Senhor prontamente ouviu o meu clamor. Então, irmãs, eu quero dizer para cada uma que Deus ele é fiel, Ele cuida, Ele vê nosso sofrimento, Ele vê quando estamos carentes da sua ajuda. Ele é médico por excelência. Eu queria muito dar outros testemunhos do que o Senhor tem feito em minha vida, mas no momento é esse testemunho que eu tenho para dar para as irmãs. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A paz do Senhor, mulheres conectadas com Deus. É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez, falando da grandeza do nosso Deus, do cuidado, do amor que Ele tem por mim e por você. Nesse mês de março, que ontem foi comemorado o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, e neste mês foi escolhido para nós mulheres contarmos um testemunho, algo que Deus fez em nossas vidas. E aqui estou, para a honra e glória do nosso Senhor, para falar sobre algo que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família. Claro que Deus já fez grandes coisas, pelas quais estou e estamos alegres. Mas a gente tem tempo para falar de um. E se formos contarmos o tempo que nos der, não é o suficiente para falarmos da grandeza de Deus em nossas vidas, não é verdade? Então, eu convido você a abrir a vossa Bíblia, caso esteja podendo. Se não pode abrir depois, conferir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 31, o verso 15 até o 17, para nossa meditação, e que foi exatamente nesta palavra que Deus falou ao meu coração. Amém? Que nos diz assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora a seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Amém? E glorificado, exaltado para sempre seja o nome do Senhor. Deus falou comigo nesta palavra em um dia de muita angústia, de muita aflição, de muita dor. E assim, eu me emociono em falar, porque Deus, ele é simplesmente tremendo, tremendo. Em um dia, isso foi em 2015, aconteceu por volta exatamente do mês de março. Eita Deus! Eu angustiada em uma manhã, sozinha em casa, falando com Deus que eu não queria. A minha fala com Deus há 4 meses era que eu não queria. E eu falava angustiadamente com Deus, amarguradamente com Deus. Por quê? Porque aquela situação. Porque era tão difícil. Estávamos em um lugar tão difícil. E foi a nossa primeira congregação, eu com meu esposo. E tudo muito difícil. Mas eu louvo a Deus porque naquele lugar, Deus me ensinou tanto, tanto e tanto, que
Hoje eu posso te dizer que eu sou melhor que ontem, para a glória de Deus. E eu aprendi com Deus. Eu falava a Deus, Senhor, eu não quero. Como é que o Senhor me dá em um lugar desse? Como é que o Senhor me dá? Era meu filho que eu falava. E eu dizia, como é que o Senhor me dá um filho assim que eu não sei cuidar? Eu não sei e eu não quero. E como é que o Senhor faz isso? Põe a gente num lugar desse. Porque eu tenho uma neta, Senhor, tu sabes. E ela nunca correu para me dar um abraço. Aí o Senhor faz isso. Olha, Senhor, eu não quero mais orar. Eu não quero mais fazer a tua obra. Eu não quero saber. E eu li a palavra porque eu disse assim, Senhor, o Senhor fala comigo hoje. Hoje o Senhor fala comigo. Porque eu não quero. E o Senhor precisa falar comigo neste momento, porque eu não vou fazer mais nada para o Senhor. Olha só, eu na minha pequenez e também na minha falta de sabedoria e, sobretudo, na minha angústia. Na minha angústia. E se nós analisarmos algumas mulheres da Bíblia, na sua angústia, elas falaram coisas que às vezes nós as ignoramos. Mas você, na sua angústia, já deve ter dito algo que você não ouviu quando você falou. Mas Deus te traz à memória e te mostra o quão grande Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, fala comigo, Senhor, senão eu não oro mais por ninguém. Até parece que eu orando era eu que fazia alguma coisa, né? Mas era Deus. Eu não faço mais tua obra, eu não vou fazer mais nada. Olha só. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele é tão grandioso que Ele conhece a nossa estrutura como também o nosso coração. Aleluia. E eu abri a Bíblia assim, fale comigo. E Deus falou comigo nessa palavra que eu acabei de ler para você. Reprime a tua voz de choro. Deus falou comigo. E eu aprendi, em meio à palavra que Deus me deu, com a palavra que Ele colocou no meu coração, que depois desse dia, por essa situação, não chorei mais. Porque Deus é grande. Eu prefiro não pensar nesta situação e viver alegre, feliz, acreditando que Deus pode mudar a história, meu filho pode ver, né? Do que eu ficar amargurada. Por quê, por quê e por quê? Porque os porquês pertencem a Deus. Porque Deus é que sabe o que nós devemos passar para melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Detalhe, depois foi março, em junho do ano seguinte, de 2016, um ano e pouquinho depois, né? A minha neta, que eu disse, tu sabes que eu tenho uma neta que nunca correu para me dar um abraço? Com 1 ano e 2 meses, vamos colocar assim, né? Ela andou para a glória de Deus. E eu louvo a Deus porque, em meio a essas situações, ela nasceu de 7 meses com falta de oxigênio no cérebro e ele nasceu de 6 meses com deslocamento da retina, né? 50% de chance de ficar cego e ficou cego. E eu louvo a Deus porque Deus mostrou a sua grandeza. Ela andou. E nesse tempo da trajetória para o propósito, a gente orava, eu vivia de campanha, sabe? Eu fazia tanta campanha que eu era tão angustiada e tão ansiosa que eu pensava assim, campanha tal, tantos dias, campanha de louvor. Meu filho vai enxergar a mãe linda que ele tem. E nada. Eu lembro que a última campanha que eu fiz foi lá do Cego Bartimeu, sabe? E essa campanha, quando eu terminei, eu peguei ele. E ele não me viu. E eu posso te dizer, eu zanguei com o Bartimeu. Eu não queria nem saber da história dele. Até parece, né?
Mas foi assim. E passou-se o tempo, nós fomos para Araguaína. Isso nós estávamos na Vila Santana, 2017. Fomos para Araguaína 2018. 2017 e 2018 estávamos já lá, congregávamos numa igreja, Terra de Canaã. E eu lembro que o pastor, na época, no dia, fomos para a igreja e ele foi pregar exatamente lá na história de Bartimeu. Eu digo, marido, vamos embora. Ele, calma, mulher. Porque o marido sabe do que passamos, né? Calma, mulher. E aquele dia, Deus usou aquele pastor, que é o pastor, até o pastor Rafael Murada. A forma que ele pregou, Deus mudou o meu coração na questão do milagre de Bartimeu. Porque eu questionei, Bartimeu, Senhor, teve a oportunidade de ver Jesus aqui enquanto homem. Eu não, mas eu acredito em Jesus, mesmo sem ver. Sentindo, eu acredito. Aí, Bartimeu tem a oportunidade, tudo pertinho dele ali, aí ele enxerga. Foi assim. E eu louvo a Deus porque Deus é bom a todo tempo. E a todo tempo Deus é bom. A minha neta hoje está com 10 anos. Ela andou com 3 anos, 11 meses e 21 dias. Para a glória de Deus. Se a minha netinha andou, meu filho, ele vai enxergar, porque temos promessa de Deus. Eu lembro que um dia ela disse assim, vovó, eu estava lavando louça ainda na Vila Santana, ela disse, foi como uma revelação de Deus. Eu vou andar, eu vou correr, aleluia. Ela no velocípede, porque ela não andava. Então, para ir para a escola, a princípio, foi no andajá, depois passou para o velocípede e depois para o andador. E aí ela estava na porta do quarto, no velocípede, segurando ali para ela poder se locomover, né? E ela falou assim, e Deus também aumentou a minha fé. E naquele mesmo ano ela andou, 2016. E este é um grande milagre que eu conto para você. Hoje meu filho Rubens é uma bênção e Deus me livre de perder ele. Deus me livre, né? Então ele é um milagre de Deus. Porque Deus restaurou. A saúde dele é maravilhosa para a honra e glória do Senhor. Ele não enxerga a mãe dele ainda. Mas eu creio que ele vai enxergar. A minha neta andou. Deus me mostrou que ele pode, porque eu questionei, por que tu me deu se tu sabes que minha neta nunca correu para me dar um abraço? Ele mostrou que a netinha corria para dar um abraço. Amém? Que o nosso Deus te abençoe, que o nosso Deus te guarde. E que você e eu aprendemos mais com Jesus, que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é bom a todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mulher conectada com Deus.